Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Convido a todos nessa tarde a abrir a palavra de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 3, verso 21, diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Glória a Deus. Palavra de Deus para as nossas vidas essa tarde, ela nos mostra como o Deus justo nos colocou num relacionamento com Ele, sendo nós injustos. A maneira que Deus nos recebe, sem deixar de ser o Deus justo, o Deus santo, mas Ele pôde nos receber novamente na sua presença, sendo justo e recebendo nós que somos injustos. A Bíblia diz que Ele é justo, Ele é o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. A palavra nessa tarde, essa carta aos Romanos, ela vem mostrar a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A maneira que Deus, Ele nos recebe. A maneira que Deus, Ele coloca ali a maneira que Ele requer que o homem, para o homem estar na sua presença. Então Paulo, ele, não conhecendo a igreja ali de Roma, que estava em Roma, ele escreveu ali, para os irmãos que estavam ali. Era uma igreja gentílica, mas tinha judeu também ali. Então ele escreve mostrando como que Deus fez para nos receber na presença dele, porque até então só o povo de Israel tinha parte na aliança com Deus, nós não tínhamos parte. E Paulo vem mostrando agora que na plenitude dos tempos nós também nos tornamos participantes desse Deus. Nós que outrora estávamos sem Deus, sem as alianças, sem o pacto, de Abraão ali, mas ele mostra que Deus, Ele nos colocou também nessa nova aliança, nos dando também o direito a qual o povo de Israel também tinha ali. E Ele vem mostrar a maneira que Deus, Ele salva o pecador. Porque nós temos o entendimento muitas das vezes que Deus salva somente dentro de uma localidade, dentro de uma denominação. Não, eu vou para uma denominação ali, que aqui no Brasil nós chamamos de igreja, mas na realidade igreja somos nós, somos as pessoas. E muitas das vezes nós vamos ali para ter um encontro com Deus, e nós acabamos aprendendo ali muita religião, muita religiosidade, e não tem nenhum valor em Deus, não tem valor nenhum em Cristo. Mas quando nós voltamos para a palavra de Deus, nós voltamos para a Bíblia, que é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Ela nos julga, ela nos apacenta, ela nos ensina, ela nos inspira. Bendita é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não deixa o homem no engano. Hoje no Brasil muitas pessoas são enganadas dentro de grandes denominações por não conhecer a palavra de Deus. Faz voto, barganha com Deus, vende casa, vende carro, porque eles colocam que Deus precisa disso, que Deus requer isso para Ele nos abençoar, sendo que na palavra já mostra que Deus nos abençoou antes da fundação do mundo, quando Ele nos colocou em Cristo Jesus. Aqueles que ouvem o Evangelho e entendem que Jesus está chamando ele já foi abençoado antes da fundação do mundo. Ele foi colocado em Cristo, porque bênçãos não tem nada a ver com coisas materiais.
A bênção que a Bíblia mostra é Cristo em nós. É nós parecermos com o Senhor Jesus Cristo. Esta é a maior bênção que um homem pecador pode receber da parte de um Deus gracioso. Deus não está interessado na casa, Deus não está interessado em dar carro, boa vida, não. A Bíblia fala que nós fomos chamados para sermos conformados à imagem de Deus. Romanos 8, 28. Para isso Deus nos predestinou, para isso Ele nos chamou, Ele nos escolheu em Cristo. E onde nós vamos descobrir essas verdades que não são pregadas? Na palavra. Bendita é a palavra. Paulo mostra que tem uma maneira de eu voltar para Deus. E não é os meus esforços. É quantas pessoas vivem dentro de uma denominação, tenta de todas as formas um relacionamento com Deus. Ela vai fazer obra, ela vai fazer penitência, ela vai barganhar, ela vai fazer campanha, ela vai vender tudo que ela tem, e mesmo assim vai ter uma insatisfação na sua vida. Por quê? Porque não é a maneira que Deus requer. E qual é a maneira que Deus Santo, que o Deus Justo requer de nós? Qual é a maneira? Foi a maneira que Ele providenciou para nós, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o homem, ele descende de Adão, ele veio de Adão. Adão, quando ele peca, todos aqueles que vêm, que nascem de Adão, são pecadores. Não tem como nós agradarmos a Deus. Independente do ser humano fazer bem ou mal, ele já está condenado, porque ele é filho de Adão. O que a Bíblia ensina? Ela ensina que nós temos que nascer de novo. Porque o Senhor Jesus falou com Nicodemos, que era um religioso, que nós podemos dizer que seria um homem que hoje frequenta a igreja, seria um religioso que está em todos os cultos, tudo que tem ele está. O que Jesus falou com Nicodemos: olha, você tem que nascer de novo, você tem que nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Para você ver o reino, você tem que nascer de novo. Por que nós temos que nascer de novo? Porque nós descendemos de Adão. Independente de fazermos bem ou mal. Tem pessoas que pensam assim: eu nunca matei, eu nunca roubei. Mas você é filho de Adão, você é filho da ira. Você estava morto, ou está morto nos seus delitos e pecado. Só tem uma maneira do homem nascer de novo, e é através do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando a palavra ela é pregada, quando a boa notícia ela chega aos nossos ouvidos e gera fé em nós, ela gera vida em nós, nós nascemos de novo. Aí nós nascemos do alto. Bendito é a palavra. Por isso a importância do Evangelho bíblico ser pregado, porque ele é o único que pode trazer filhos a Deus. Ele pode converter verdadeiramente o homem pecador, depravado, e colocar numa condição de relacionamento com Deus novamente, de ser aceito como filho, de Deus olhar para ele e não poder condená-lo, porque assim ele foi justificado. E qual é essa maneira? Paulo mostra no verso 21, Romanos 3, 21, ele escreve assim: mas agora se manifestou a justiça sem lei. Essa justiça não tem nada a ver com a lei. Por quê? Porque a lei não veio para salvar. Deus deu a lei para mostrar que nós somos pecadores, que nós somos falhos, e por si só nós não tem como você se salvar. Eu li muito livro de autoajuda, né? Aqui no Brasil tem muitos conselhos de autoajuda que nós podemos fazer, que nós conseguimos, que nós tentamos, que nós conseguimos. Dentro de nós há algo bom, é mentira. O nosso ego é decaído, nós somos depravados, nós somos mal, invejosos, traidores, maquinamos o mal. Às vezes nunca matamos, às vezes nunca usei droga, nunca bebi, mas eu sou invejoso, eu sou mentiroso, odeio, tenho raiva. Isso tudo é suficiente
para demonstrar que eu mereço o castigo de Deus. Porque em mim, Paulo diz, não habita bem algum. O querer o bem está em mim, mas porém o não realizar. Eu até quero fazer o bem, mas eu não consigo realizar, porque o pecado habita em mim. Nós habitamos num corpo de morte, um corpo que foi condenado. Mas Paulo vem mostrar a maneira que Deus vai nos salvar, a maneira que Deus pode salvar o homem. E não tem nada a ver com aquilo que eu faço, não tem nada a ver com os meus méritos, com a minha autojustiça, com as minhas obras, porque é sem lei. Mas essa justiça, ela tem o testemunho da lei e dos profetas. Jesus Cristo, no seu ministério, Lucas 9, ele sobe no monte e transfigura. E ele, com o corpo glorificado, ali aparece para ele Moisés, né, o maior legislador que houve em Israel, a lei. Moisés, representante da lei. E um dos maiores profetas que apareceu para Jesus ali, Elias. Eles conversam com Jesus. E a Bíblia diz que estava Pedro ali, João, né, estava ali Pedro, João. E o que acontece? Uma voz ali é dirigida ali entre a nuvem ali, e diz que este é o meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Ali o Pai estava aprovando Jesus Cristo, 3 anos de ministério, estava aprovando o seu ministério. Ele poderia voltar para o céu, que ele foi aprovado, não foi achado pecado nele, ele foi injuriado. Até então ali ele tinha sido muitas das vezes atacado pelos fariseus. Satanás já havia testado ele ali, ele já tinha levantado contra ele, né, tudo que poderia, os seus irmãos ali o desprezando. Mas ele foi aprovado. Eis aí o meu filho amado, a quem minha alma se compraz. Deus mostrando ali que Deus tinha aprovado o ministério de Jesus Cristo. Ele poderia voltar para o céu, mas a palavra de Deus diz que um dos discípulos, Filipe, fala assim, no dia da festa lá: Senhor, os gregos querem te ver. Ele quis dizer assim: Senhor, fala um pouquinho para os gregos a sua sabedoria, para eles ficar maravilhados, que estudaram do Senhor. Mas Jesus Cristo diz assim: olha, se o grão de trigo não cair em terra, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Em outras palavras, Jesus disse assim para Filipe: olha, eu não vim ensinar filosofia, eu não vim simplesmente curar, cura, né? Eu não vim simplesmente ensinar, né, a boa conduta, a conduta cristã, não. Eu vim morrer, porque é só se o grão cair, é só se eu morrer, vós tereis vida. Ele disse para Nicodemos: assim como a serpente foi levantada lá no deserto, assim importa que eu seja levantado, e a todos atrairei a mim. Ele estava mostrando que a lei e os profetas estavam nele, e quando o pecador olhasse para ele, ele seria curado. Porque no deserto, por causa da murmuração, a Bíblia diz que serpentes abrasadoras ali começou a morder o povo, e o povo começou a morrer. E eles clamam a Moisés. O que Deus faz? Olha, Moisés, faz uma cobra de bronze, finca ela numa haste e levanta no meio do povo. Todo mundo que olhar para ela será curado. Quer dizer, Deus não matou a serpente. Por quê? Porque ele simbolizava o pecado. Mas Deus deu um escape para aqueles que crescem, aqueles que olhassem e crescem, tinha que crer na palavra de Deus. Eles eram curados e não morria da picada daquela cobra. Jesus Cristo trazendo a lei e os profetas. O verso 22 fala assim: e isto é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, é para todos e sobre todos os que crê, porque não há diferença. Essa justiça, ela é o Senhor Jesus, e ela foi dada sobre nós, para todos aqueles que creem.
A palavra mais embaixo, no capítulo 4, diz assim: Abraão creu, e isso foi lhe imputado como justiça. A maneira que Deus recebe o homem na sua presença não é pelas boas obras, não é pela minha autojustiça, porque eu sou bom, porque eu prego, a eloquência, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, os méritos não estão no homem, para que nenhum homem se glorie diante de Deus. Mas a salvação, ela repousa quando nós olhamos para Jesus Cristo e reconhecemos que nós precisamos de um Salvador. O ministério da lei, ela veio para nos mostrar que nós somos falhos, que nós estamos perdidos, e nós precisamos de um Salvador. Quando você passa num lugar e vê um funeral e vê um velório, você sabe que ali confirma Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. E todos nós, por natureza, estamos marcados para morrer, porque isso é a herança de Adão a nós, por nós sermos quem nós somos. Mas Jesus Cristo, ele veio não simplesmente para nos livrar da morte biológica, mas de uma morte eterna. Quando ele na cruz, ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele estava no nosso lugar, porque a morte nunca poderia matar Jesus, porque ele não tinha pecado. A prova que ele não tinha pecado é que ele ressuscitou. Mas o que Deus fez? Deus fez o que ele sempre mostrou no Velho Testamento. Ele imputou o nosso pecado a Cristo. Ele colocou os nossos pecados a Cristo. E a justiça de Cristo, quando ele ressuscita, é colocada a nós que cremos. A Bíblia diz em Coríntios que o justo foi dado pelos injustos para nos conduzir novamente a Deus. Nós somos conduzidos através da justiça de Cristo, que foi imputada a nós. A Bíblia diz que sobre nós, porque nós todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Nós carecemos do caráter de Deus. Nós precisamos voltar para Deus. Mas como? Habitamos num corpo de pecado, um corpo que não tem estímulo nenhum para Deus. Nós gostamos de tudo aquilo que Deus não gosta. Nós amamos tudo aquilo que Deus não ama. Muitas das vezes nós dizemos: todos os caminhos levam a Deus, mas não tem como, porque nós somos de Adão. Pode ser a religião que for, o seu fundador descende de Adão, tem que vir do alto. Para nós sermos salvos para Deus, tem que vir do alto, não pode ser da terra. E Jesus Cristo, ele não é simplesmente um homem, ele é o Filho de Deus. Ele veio do alto, ele foi concebido pelo ventre da Virgem Maria, mas ele é o Filho de Deus Altíssimo, o Verbo, o Logos, que estava com Deus. João diz que ele se manifestou cheio de graça e verdade, a qual nós provamos e vimos esta graça. Louvado é o Senhor, louvado é o nosso Deus, que nos enviou o Senhor Jesus para perdão dos nossos pecados. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É mediante a fé sobre todos os que creem, porque não há decisão, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a Bíblia diz mais embaixo assim, no verso 26, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para ele ser o justo e o justificador. Deus, ele usou a sua sabedoria, porque houve um dilema: como Deus justo pode salvar o pecador sem deixar de ser justo? Se ele simplesmente, você assassinou uma pessoa, e diante ali do juiz, o juiz olha para você e simplesmente fala: eu não vou te condenar, você está livre. Isso vai suscitar uma revolta muito grande de todos aqueles que estão ali esperando a condenação do culpado. E Deus, sendo quem ele é, de maneira nenhuma ele poderia nos receber. O que Deus faz? Ele envia o seu Filho.
sofre. Ali no monte ali, ele é aprovado. Ele desce mais 6 meses para viver em nosso lugar, para sofrer em nosso lugar. Morre uma morte terrível, com a morte de cruz. Quem estava condenado à cruz ali, que era o castigo da época, ele sabia que de maneira nenhuma tinha como ele escapar. Não tinha. A cruz era uma sentença de morte mesmo. Não tinha como quem passar pela cruz sair do outro lado vivo. Não tinha. Jesus Cristo, ele morre por amor a mim e por amor a você, sendo você inimigo de Deus. Romanos 5 no verso 6 diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. No 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus Cristo, ele morre no meu e no seu lugar. Mas ele não tinha pecado. Deus o fez pecado. Deus aceitou ele ali como um pecador ali. Deus jogou toda a ira que viria sobre mim, viria sobre você, que nós íamos ser separados de Deus, uma eternidade sem Deus. Ele toma o nosso cálice de morte. Ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabia porque ele estava sendo desamparado, por causa do nosso pecado. É o nosso pecado, é a resposta desse desamparo, porque ali ele se vê no nosso lugar. Ali é nós que estamos morrendo naquela cruz. Ele é sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Louvado seja Deus. Domingo de manhã, quando eles vão ali, a pedra está revolvida, e o anjo diz assim: por que procurais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Maomé está no seu túmulo. Muitos fundadores aí, Allan Kardec, eles estão no seu túmulo. Mas Jesus Cristo, ele vive. E esta é a esperança do Evangelho. Esta é a nossa esperança de não ficarmos na morte, porque a morte, ela foi tragada lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo venceu a morte por mim e venceu a morte por você. Esta é a maneira que o Deus justo justifica pecadores. Ele te aceita como filho pela fé, somente pela fé, que você venha crer no Evangelho. Que a palavra de Deus, ela venha falar ao seu coração, ela venha falar à sua vida. Porque não há decisão, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A glória de Deus foi manifestada a nós, pecadores. Nós merecemos toda a condenação eterna, mas Ele veio com amor e nos reconciliou. Hoje nós somos filhos da herança, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. E nós temos uma morada certa, porque Jesus Cristo, Ele está vivo. E se Ele está vivo, aonde Ele estiver nós estaremos, porque nós fomos unidos juntamente com Cristo na cruz do Calvário. O Senhor vem abençoar a sua vida nessa tarde. Que a palavra de Deus, ela possa falar ao seu coração, ela venha falar a sua vida. Que Deus venha te abençoar, e você venha crer no Evangelho. Não há outro meio, é só o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém, Jesus.